Eu quero compartilhar um texto com você, está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. O apóstolo Paulo, aqui, ele está trazendo a essência, a verdade, e eu quero trazer uma palavra para você hoje, sobre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E ele está falando sobre fraquezas, sobre tantas lutas. Aqui nós ouvimos tantas histórias, tantas coisas que se levantaram como fraqueza na vida de tantos homens, ou até mesmo nas nossas vidas no dia a dia, coisas que se apresentam para nos roubar, para nos tirar do propósito de Deus. Você sabe que ao olhar para a nossa jornada nessa terra, todos nós passamos por momentos difíceis, às vezes de luto, às vezes de choro, de quebrantamento, aonde nós, às vezes passamos por um tempo de desânimo. Sabe aquele período que se fala assim, poxa, parece que tudo está dando errado, eu tento fazer certo, mas dá errado, eu estou tentando acertar, mas a coisa está desandando, eu tento avançar, mas parece que a coisa não vai. E é nesses momentos, às vezes de fraqueza, de luta, até mesmo de decepção, aonde nós podemos muitas vezes encontrar a mão de Deus que está à nossa frente, nos sendo estendida, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos levar além. Qual tem sido a tempestade que talvez você está vivendo na sua vida nesses dias? Talvez tantas coisas que você tem buscado, tantos caminhos, há tantos caminhos que se apresentam para nós. Talvez se cada um aqui viesse contar a sua história, seu testemunho, o que está acontecendo, as lutas que está passando, haveriam muitas histórias aqui. Talvez de caminhos corretos, talvez de lutas, de perseguições, de problemas, de muitas coisas que têm se levantado na sua vida. Mas a minha pergunta hoje para você é, o que tem sido para você hoje uma fraqueza? Qual tem sido talvez a fraqueza que está te derrubando, que está te matando, que está te tirando do teu propósito? Será que tem sido o medo? A decepção? Tem sido às vezes a falta de fé? O casamento, que está cheio de problema? Será que tem sido problema de relacionamento com os filhos? São as drogas? Quais são as lutas que você tem passado nesses dias, que tem te feito talvez até mesmo se sentir cansado, desesperado na sua alma, com pensamentos de morte, pensamentos de destruição, de abandonar tudo? Às vezes, tantas lutas se apresentam diante do nosso dia a dia, que você sente que nada vai dar certo. Você está no meio do deserto, no meio da perseguição, e você só vê gigantes se levantando na tua frente, e você pensa, eu não tenho como avançar, eu não vou conseguir. Mas nessa tarde eu quero te dizer uma coisa, Deus é contigo, e Ele quer te fortalecer para você avançar, e vencer todas as suas lutas e as suas batalhas. É Ele quem quer te dar força, é Ele quem quer te fortalecer, para vencer tudo aquilo que tem se apresentado na sua vida. Queridos, nós podemos tentar muitas coisas pelas nossas forças, mas nós não vamos conseguir. Um momento ou outro a gente vai fraquejar, as coisas vão dar errado, você vai descobrir que você não é forte o bastante, você vai descobrir que sozinho você não consegue. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da força de Deus na nossa história, na nossa jornada. E sabe o que acontece? Às vezes o que está definindo a nossa vida não é Cristo, é os problemas, é a crise financeira, é o casamento que está em crise.
são os problemas que estão definindo a nossa vida, a nossa jornada. Eu quero te dizer uma coisa, isso não é o plano de Deus. Na verdade, o plano de Deus é que Cristo defina a nossa vida e a nossa história. Nós passamos a ouvir tantas e tantas histórias, mas qual é a história que você pode contar? Qual é a história que Jesus quer escrever para você? Que Ele já determinou para a sua vida, que está lá, para você seguir, para você avançar, para você ir além. As coisas que Deus quer fazer na tua família, que você pode dizer assim, sim Deus, eu quero experimentar tudo que o Senhor tem. Alguns meses eu fui atender um jovem, e ao conversar com ele, gente, ele estava tão mal, ele estava tão depressivo, tão desanimado com a vida, pensando que estava dando tudo errado para ele, pensando em desistir da vida, de tudo. E eu falei, sim, mas sempre foi assim a tua vida? Ele falou, não. E de repente ele começou a me contar a história dele, e ele começou a falar da faculdade que ele tinha feito, que ele estudou fora, de tanta coisa incrível que aconteceu na vida dele. E eu falei para ele assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, o momento que você está vivendo agora, não está definindo a tua vida. Na verdade o que vai definir a tua vida, são os planos e as promessas de Deus para você. Isso que você está vivendo agora, é um período, está sendo difícil, está sendo duro, mas em Jesus, você vai conseguir força para vencer, para avançar e alcançar o melhor de Deus para a tua história. Deus tem planos incríveis para nós, e Ele quer nos levar a viver o melhor dEle para esse tempo, para as nossas vidas. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, deixar que a luz da palavra de Deus possa nos encher, entrar na sua vida, abrir a porta do seu coração e dizer assim, Jesus entra, muda a minha história, toca o meu coração, muda o meu ser, eu quero te experimentar como nunca antes. Eu não quero ser uma história de derrota, eu quero construir uma história de vitória, e não importa a idade, importa que a gente possa decidir começar. Olha o que diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. O jovem aqui estava falando que ele está só chorando, né? Tipo o profeta Jeremias, que era conhecido como profeta chorão. Mas ele escreveu ali, dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me fortalece para avançar, aquilo que me dá alegria. Gente, a dor, o pecado, os problemas não podem ser a maior voz na nossa vida. O que tem que ser a voz verdadeira, que vai nos guiar, que vai nos fortalecer, tem que ser a voz de Jesus queimando aqui dentro, e nos dizendo, eu vou te levar a avançar e ir além. Quantas coisas Deus tem para nós, quantas coisas Deus pode fazer na nossa vida. Jesus quer definir um novo tempo para você. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida, não está indicando a ausência de tempestade, mas sim que a gente vai chegar do outro lado. A Bíblia fala que Jesus entrou no barco, ele estava ali junto com os discípulos, vem uma grande tempestade, eles ficam o que, gente? Desesperados. Eles pararam de olhar para Jesus, e eles só tinham um pensamento, nós vamos morrer, a coisa deu errada, não vou conseguir mais. Isso acontece com nós diariamente, está acontecendo o tempo todo na nossa vida. A gente olha para o problema, e a gente pensa assim, eu não vou conseguir, e às vezes Jesus está do nosso lado, Jesus está no barco da nossa vida, pedindo, eu estou aqui, quer ajuda? Eu posso mudar essa situação, eu posso acalmar a tempestade da tua vida, eu posso mudar a tua história, porque se Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado, querido, nós vamos chegar do outro lado.
Se Ele falou para você que há esperança, há esperança. Se Ele falou para você que Ele pode mudar a história, corações, vidas, transformar, Ele pode. Esse é o Deus a quem nós servimos, para Ele nada é impossível, nada. Quando você está escutando uma história aqui, não é fake news, são histórias de vidas reais, de pessoas que foram transformadas, e que estão buscando um novo tempo, estão desejando avançar para a sua história, para o seu destino. Hoje é um dia de recomeço nesse lugar. Deus escolheu essa tarde para você estar aqui, porque Ele quer recomeçar em áreas na sua vida. Ele quer recomeçar, talvez no seu casamento, recomeçar na intimidade, recomeçar nos votos que antes você fazia com Deus, recomeçar a sua história. Mas para isso, a gente precisa trazer aquilo que nos dá esperança. O que te dá esperança hoje? O que fortalece o teu coração? O que quando você lembra, você pensa, uau, eu já fui uma pessoa assim, eu já tive sonhos, eu já fui determinado em fazer as coisas. O que pode nos levar a avançar? São tantos os planos de Deus para a nossa vida, há tantas promessas na palavra dEle a nosso respeito, quantas coisas Deus já tem liberado para nós, e Ele quer que a gente possa entrar nesse lugar, de viver tudo o que Ele já tem preparado. Se hoje, você começasse a buscar na tua memória, desde o dia da tua conversão, talvez tenha homens que estão se convertendo agora, alguns já estão em uma caminhada com Jesus, mas queridos, quando eu volto na minha história, há 20 anos atrás, quando eu aceito Jesus na minha vida, e eu começo a mudar os meus caminhos, eu começo a ter uma nova jornada, e ali, teve muitos momentos que foram difíceis, teve momentos que eu pensei em desistir, teve momentos que eu caí, mas eu me levantei, mas tudo que me guiava, eram as promessas, eram as palavras de Deus que me falavam aonde eu iria chegar, que eu não deveria desistir, que eu deveria prosseguir, que eu deveria confiar no meu Deus, que Ele era a minha força, e que era Ele que estava guiando a minha vida e a minha história. Deus está guiando os teus passos, Deus quer entrar verdadeiramente na tua família, na tua vida, para fazer tudo novo. Nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós algumas vezes, e nós deixamos assim, Deus esqueceu de mim, Deus talvez tem algo bom para o meu vizinho, para aquela pessoa, para aquele outro que senta do meu lado, mas Deus esqueceu de mim, porque não pode ser, em todo mundo acontece, mas comigo ainda não aconteceu, mas eu quero te dizer que vai acontecer na tua vida, permaneça, creia, não desista, olhe para frente, olhe para Jesus e creia mais uma vez, que Deus pode recomeçar com você e na sua vida. Olha o que diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 5. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. O apóstolo Paulo, ele está trazendo à memória, a palavra aqui está falando assim, recordo-me, ele está trazendo à memória para Timóteo, dizendo assim, eu me recordo da sua fé, eu me lembro da fé que você tinha, Timóteo, uma fé que era como a da sua avó, uma fé que era como a da sua mãe. Na verdade, Paulo estava dando uma chacoalhada em Timóteo, dizendo assim, ei cara, lembra da tua fé, lembra de quem você era,
Lembra de como você pensava das coisas? Não desanime, levante-se, acredite mais uma vez, creia que você pode ir além. Esse é um ano de ir além dos limites em todas as áreas da sua vida. Igreja, quantas promessas Deus já tem liberado para você? Quantas coisas Deus já falou a teu respeito? Quantas coisas Deus quer fazer na tua casa, na tua família, na vida dos seus filhos? E Ele só precisa de um sim seu. Eu sinto que essa é uma tarde onde Deus quer relembrar algumas coisas que Ele já falou, e Ele quer te dizer: eu não me esqueci, eu não me esqueci de você, porque eu não me esqueço daquilo que é promessa minha. Pelo contrário, no momento certo, isso vai acontecer na sua história. Permaneça fiel, acredite mais uma vez, lembre-se do que Deus fez por você. Comece a lembrar o que Jesus já fez pela sua casa, o que Jesus fez pela sua família, talvez pelos seus filhos. Talvez esses homens aqui, daqui 10, 5 anos, eles vão estar lembrando do que Deus fez nesses dias do encontro com Deus, do toque do Espírito Santo na sua vida, do mover daquele lugar, de cada palavra que foi liberada. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida, mas lembre-se também que há muitas coisas que Ele ainda quer fazer. Ele está só começando, é o início de uma história. Lembre-se das lutas que você venceu, os obstáculos que estavam à sua frente e você perseverou. Talvez você ainda esteja passando pelo deserto em algumas áreas, mas não é tempo de desistir. O deserto é só um lugar de passagem, para você chegar na terra que Deus já tem prometido para você. Deus não nos criou para ficar rodando no deserto, vivendo ali, não. Deus quer que a gente passe por ele, e possa chegar no lugar da promessa. Traga a memória, o que te dá esperança, o que te fortalece para ir além, o que traz em você uma nova fé, um novo ânimo, mais força, mais garra, e diz assim: ó, eu não vou desistir, eu vou recomeçar a minha vida de oração, eu vou recomeçar os meus votos com Deus, eu vou me fortalecer para poder ser a melhor versão que Deus me criou para ser nessa terra. Acredite mais uma vez, o nosso Deus é um Deus de recomeço. A Bíblia traz muitos relatos de homens de Deus tremendos, como Abraão. Abraão, ele era velho demais para ter filhos. Davi, ele foi rejeitado para sua família. Jefeté era filho de uma prostituta. Gideão tinha um exército pequenininho. Jesus suava gotas de sangue e teria que ser crucificado. Mas todos seguiram na direção da promessa, acreditando e não desistindo, trazendo à memória as palavras que Deus tinha a seu respeito. E o que aconteceu? Abraão se tornou um pai de multidões, Davi se tornou rei de Israel, José se tornou governador do Egito, Jefeté se tornou juiz de Israel, Gideão venceu todo o exército dos midianitas com apenas 300 homens. E quanto a Jesus, Deus o exaltou como seu filho, a quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o único Senhor e Salvador, o qual o nome que está acima de todo nome é esse Jesus. Homens que estiveram aqui no nosso meio e que fizeram a diferença. O próprio Cristo se fez homem igual eu a você. Queridos, quando Jesus estava sendo tentado, Ele trouxe a palavra que estava dentro dele. Ele trouxe à memória aquilo que Deus havia declarado já, para combater o inimigo da sua vida. Nós precisamos lutar as nossas lutas, fortalecidos por Deus. Ele é a nossa força, Ele é a sua força lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, na sua faculdade, aonde você estiver, Deus quer ser a tua força. Ele quer te fortalecer.
traga à memória as promessas de Deus. Traga à memória as promessas de Deus. Pedro, depois que ele havia traído Jesus, e que Jesus já havia ressuscitado, Pedro está junto com os discípulos, e ele fala assim: ei, eu vou pescar. E os discípulos falam assim, alguns: eu vou junto com você, Jesus. E eles vão. Eles chegam, eles fazem tudo o que eles podiam fazer, eles cevam, eles preparam as redes, eles fazem tudo o que eles sabiam fazer muito bem, mas eles não pegam nada. Parece até uma história que aconteceu lá no início, só que de repente aparece quem na história? De novo, Jesus. Agora ressuscitado, eles não o reconhecem, é isso que a Bíblia fala, eles não reconhecem que é Jesus naquele lugar, e Jesus fala assim: ei, lança a rede do outro lado. Sabe aquelas histórias que você pensa assim: eu já ouvi essa história em algum lugar, isso já aconteceu. Eu fico imaginando Pedro nesse momento pensando assim: ei, jogue a rede do outro lado. Eles lançam a rede é cheia. Naquele momento, eles: ei, esse homem só pode ser o mestre, esse homem só pode ser o mestre, só pode ser Jesus ali, só pode ser ele. Pedro se joga no mar, eles trazem aquela rede, eles chegam diante de Jesus. Pedro precisava ser restaurado na sua identidade ainda, e o que Jesus faz, gente? Jesus começa a trazer: Pedro, tu me amas? E Pedro: mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus faz isso por 3 vezes, porque ele está trazendo à memória de Pedro a identidade dele naquele lugar. Jesus está lembrando eles, desde o momento que ele fala assim: ó, lancem a rede novamente. Jesus está trazendo à memória aquilo que ele tinha para eles, que não era ser pescador de peixes. A promessa de Jesus lá no início era: vocês não serão mais pescadores de peixes, farei de vocês pescadores de homens. Sabe quando a gente sai do lugar, quando você vai para outra rota, Jesus vem e às vezes ele dá aquela chacoalhada na gente. Volta para o lugar correto. Deus quer escrever histórias novas aqui. Deus quer recomeçar. Essa é uma tarde de recomeço para famílias nesse lugar. Essa é uma tarde de recomeço aqui, do poder dele. E ele está dizendo assim: traz a memória de volta. Tudo o que eu falei para você que eu faria, porque eu sou fiel para cumprir cada uma das palavras. Essa semana, eu estava em casa, passando um cafezinho. Eu gosto de passar um café, irmão, sabe, levanta aquele cheirinho gostoso assim, eu começo a falar até em línguas nessa hora, né? E eu estava passando um cafezinho gostoso, a Juliana estava na sala, com fone de ouvido, e eu vou confessar uma coisa para vocês: ela põe o fone, coloca a música, ela começa a cantar, né? Uma hora dessa eu gravo e ponho aí no Instagram para vocês verem, e ela estava cantando lá, bem bonito, e ela pegou e voltou para algumas palavras que a gente tinha recebido há anos atrás, e ela mandou uma palavra dessa, e eu comecei a escutar aquela palavra, e eu fui levado àquele ambiente, 6, 7 anos atrás, onde Deus havia liberado uma palavra sobre a nossa vida. Eu quero te convidar a voltar para aquilo que você anotou na tua agenda, anotou no teu caderno, gravou com o celular, gravou num DVD, eu não sei, meu irmão, mas eu quero te convidar: volte para o lugar das promessas de Deus para a tua vida, traga à memória tudo aquilo que Ele já falou a teu respeito, relembre, clame a Deus e peça a Deus: o Senhor falou, o Senhor disse a meu respeito. Eu peço que essas palavras comecem a ganhar vida na minha história, na história da minha família. Não importa se hoje a realidade que você está vivendo é de deserto,
comece a declarar vida nesse deserto, porque você vai ver um oásis no meio do deserto surgindo, você vai ver Deus provendo água no meio desse deserto, a plantação surgindo de Deus para a tua vida, para a tua história e das promessas dEle. Aleluia! Pedro estava sendo restaurado nesse lugar. Eu quero te convidar nessa tarde a ficar em pé aí no seu lugar.